Quero deixar uma palavra de Deus no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e o 22. O texto diz assim: E disse depois Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amém? Só esses dois versículos. Esse fato ocorreu quando Jesus, em uma das aparições, logo após a sua ressurreição, Jesus aparece na casa onde eles estavam ali, trancados. E o Senhor, chegando, cumprimentou, e em seguida, ele disse, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. É bom a gente entender que quando Jesus disse, recebei o Espírito Santo, não aconteceu nada. Porque o reino de Deus é por fé. Mesmo Jesus sendo Deus, não precisava de fé, porque ele era Deus. Mas ele fez assim para servir de exemplo e a gente copiar, seguir a ele como ele fazia, pela fé. Naquele dia, ele disse: Recebei o Espírito Santo. Foi um ato simbólico ou profético. Mas 50 dias após a ressurreição, aí sim, cumpriu-se a palavra que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Naquele dia cumpriu-se a palavra já estava determinada. A palavra já tinha sido profetizada e decretada. Porém, ela se cumpre alguns dias depois. Esta é a primeira coisa que a gente aprende, é profetizar a palavra de Deus para nós mesmos. Declarar a palavra de Deus a nosso respeito. Jesus profetizou sobre eles: Recebei o Espírito Santo. E eles continuaram do mesmo jeito. Continuaram trancados, continuaram com medo, continuaram foragidos, com medo de serem presos, mortos. E nada aconteceu. Mas alguns dias depois, antes que completasse 2 meses, o Espírito do Senhor veio sobre eles. No dia de Pentecoste, na festa dos hebreus, naquele dia, o Espírito Santo veio sobre eles e cumpriu-se a palavra profética de Jesus. Então esta é a primeira grande lição que a gente aprende. Profetize coisas boas, não coisas qualquer, mas profetize aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque as promessas da Bíblia são para nós. Então profetize para você. Todas as promessas da Bíblia foram feitas a nós. Não foi feita para o mundo. As promessas da Bíblia foram feitas para nós, é para você, creia nisso. Isso é para você. Então profetize. Pode ser que ela não aconteça hoje, mas continue crendo, porque daqui uns dias vai acontecer. Foi assim com eles. Jesus profetizou e dias depois veio a acontecer. Esta é a primeira coisa que a gente aprende nesta palavra. Mas tem muito mais coisas que a gente aprende nesta palavra. Isso é apenas o início do aprendizado. Eles estavam, repito como já falei, trancados e com medo. Mas lá na frente, já começando o livro de Atos,
O Senhor descia do céu todo dia, aparecia e conversava com ele. Durante 40 dias o Senhor fez isso, vindo e conversando com eles, ensinando eles. E um belo dia o Senhor disse, não tinha se cumprido a palavra, e o Senhor disse para eles, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. E aí ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Mais uma vez ele está dizendo. Olha como Jesus é profeta, como ele falava profeticamente, mesmo sendo ele Deus. Anteriormente ele diz, recebam o Espírito Santo. Mas dias depois, ele diz, esperem receber. Porque ele já tinha dado a ordem, faltava se concretizar. Não saiam antes que o Espírito venha, mas quando ele vier, sejam as minhas testemunhas em Jerusalém e em Samaria. Olha, Samaria é o segundo lugar, e até os confins da terra. A segunda coisa que a gente aprende aqui, que é notório, é que Jesus estava preparando a sua equipe para a grande evangelização do mundo. Qual era o plano? O plano era usar aqueles 12 homens para evangelizarem o mundo. Então eles estavam sendo treinados pelo seu mestre. Todos os dias ele descia e vinha ensiná-los. Havia um plano de Deus, que eles fossem testemunhas de Jesus para que o mundo fosse salvo, para que o reino de Deus fosse implantado, não apenas em Jerusalém, mas em Samaria e no mundo. Hoje a palavra continua, só que as coisas mudam, o tempo muda, e o tempo se encarrega também de mudar a direção das coisas. Aquilo que tem uma direção hoje, amanhã é uma outra. Os homens sempre erram porque a gente tem uma mania, isso é normal, desde os nossos pais, desde o homem primitivo. A gente tem a mania de padronizar uma coisa e é aquilo eternamente. E a vida não é assim. A palavra de Deus não muda. Ela é eterna e sempre será, imutável. Mas o curso do mundo, ele muda. Então os planos, a forma de Deus trabalhar, a palavra não muda, mas o projeto de Deus, ele vai se adaptando, ele vai passando por reforma, por etapas diferentes. A etapa daquela época era que eles levassem o evangelho a todo mundo, a toda a terra, e o povo fosse salvo, igrejas fossem estabelecidas, e o mundo conhecesse o poder de Deus através do evangelho, e isso tinha que começar por eles. Hoje, a ordem continua, não mudou. Esperai, sejam cheios do Espírito Santo e sejam as minhas testemunhas. Porém, o que mudou hoje? Apenas uma coisa mudou. O projeto está diferente. O alvo é outro. A vida da gente é de alvos. E um período é de uma forma, e um outro período é de outra forma. O que serve para hoje, talvez daqui a 10, 15 anos não sirva mais. O alvo de Jesus hoje é outro. O alvo do Senhor não é mais alcançar apenas o mundo, implantar o reino de Deus. Não. Hoje, a missão continua a mesma: ide e preparai a igreja para ir para o céu.
Aquela época era o início, era o princípio, era o Gênesis. Então, Jesus estava preparando a igreja para crescer, para atingir o mundo, para atingir as nações. Glória a Deus. Eles conseguiram. Hoje, o ciclo fez isso, o gráfico fez isso. Foi, subiu e está voltando. Deus está chamando para que a gente prepare a igreja não mais para atingir o mundo, mas com outro, atingir o mundo também, mas com outro propósito. Preparar a igreja para ser tirada da terra. Naquela época era preparar a igreja para se estabilizar na terra. Agora é preparar a igreja para sair da terra. O projeto mudou. A palavra é a mesma, a ordem é a mesma, o poder é o mesmo, o Deus é o mesmo, a regra de vida é a mesma, mas o plano é outro. E ainda aqui dentro desse texto, a gente aprende uma outra lição muito interessante que serve para a nossa vida em todos os sentidos. Jesus disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e depois em Samaria, e depois o mundo. A terceira coisa aqui está em Samaria. Porque os judeus, o judeu verdadeiro, sangue puro, odiava os samaritanos. E os samaritanos também não faziam questão de, não morriam de amores pelos judeus. Era mais ou menos elas por elas. Por quê? O que acontecia era o seguinte: o samaritano era um judeu misturado, eles não eram judeu puro. Era um judeu misturado com pessoas judias que saíram de Israel, que foram para outras terras, e lá casaram-se com estrangeiro e voltavam, e eram pessoas misturadas. Em Samaria havia idolatria. Então os judeus, eles odiavam Samaria, os samaritanos. Só que Jesus, ele veio para confundir. É por isso que ele disse, em Lucas ele diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, fogo e dissensão. Ele não está falando de guerra de sangue, de guerra de espada naquela época, ou de guerra hoje de bomba atômica nuclear. Não é esse tipo de guerra. Era uma guerra de confronto pessoal, emocional, de uma guerra de preconceitos, uma guerra de quebrar tabus. Na verdade, o grande palco dos milagres e da operação do Senhor Jesus não era Jerusalém. Apesar de Jerusalém ser a capital do povo santo, mas Jesus estava quebrando uma espécie de discriminação, de preconceito, de religiosidade. O palco dos milagres não era Jerusalém, era Samaria. Jesus estava querendo que eles fortalecessem em Samaria, não era em Jerusalém. Até porque os judeus puros não queriam. Então Jesus já tinha ensinado a ele: não dê as coisas santas aos cães, ou seja, não dê as pérolas aos porcos. E eles não queriam. Apesar de eles serem a raça eleita, naquele momento eles estavam como porco, porque eles não queriam Jesus. Os samaritanos eram o contrário, os samaritanos queriam. O que acontecia aqui é que os apóstolos, mesmo rejeitados, mesmo apanhando, discriminados, sendo presos, eles estavam ali concentrados. Nós queremos aqui, queremos em Jerusalém. E eles se bitolaram em Jerusalém, e não havia
como Jesus tirá-lo de Jerusalém, porque eles queriam pregar, era judeu para judeu, e é judeu, nós vamos ser o povo, nós vamos ser o cara, vamos montar a maior igreja do mundo, é em Jerusalém. Mas não era isso que Jesus queria, o plano era em Samaria. A gente vê isso no comecinho do Evangelho de João, quando Jesus ainda era vivo, ele entra em Samaria pela primeira vez, e ali o primeiro grande milagre em Samaria foi a transformação de uma mulher de programa, que veio se transformar na primeira missionária, a primeira Madre Teresa de Calcutá, foi de Samaria, não foi de Calcutá. Aquela mulher evangelizou e Samaria veio em peso atrás de Jesus por intermédio daquela mulher. E logo após a ressurreição, o mover do Espírito, o acelerar a fogueira, a brasa não era em Jerusalém, apesar de ter começado em Jerusalém no cenáculo, mas não era ali, o fogo só acendeu ali, mas o fogo não ia se alastrar ali, o fogo ia se alastrar, era em Samaria. Em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que quando Filipe foi para Samaria, Samaria foi completamente balançada. Samaria foi completamente balançada pelo poder do Espírito Santo. Samaria praticamente em peso se converteu pela pregação de Filipe. Samaria foi o palco dos milagres. Após a ressurreição, a Bíblia só registra um milagre em Jerusalém, que foi aquele paralítico que pediu esmola na porta do templo, que Pedro chega em João e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A Bíblia não registra mais milagre em Jerusalém a partir dali. Eu acredito que teve, é lógico, mas os registrados é aquele. Porém, isso lógico que depois teve mais, mas até o momento ainda não tinha havido, era aquele. Porém a Bíblia diz que quando Filipe entra em Samaria, havia sinais, milagres, poder de Deus. E é interessante que a gente não entende, eles não entenderam o plano de Deus, mas o inimigo entendeu. Quando o capeta, quando o gramulhão viu que Filipe ia para Samaria, o diabo levanta um mágico fazendo milagre em Samaria. Era um negócio incrível. Filipe fazia milagre de um lado e o guru fazia milagre de outro. Falso milagre. Porém a glória de Deus que estava em Filipe era tão grande que até o feiticeiro se converteu. O feiticeiro viu que não era páreo, não podia competir com Filipe, e ele resolveu se converter através de Filipe. Ainda que não tenha se convertido direito, teve talvez uma falsa conversão, mas ele creu no nome de Jesus por intermédio de Filipe, porque a glória do Senhor estava em Samaria. Era ali que Deus queria. Era onde eles não gostavam, era onde eles não queriam estar, que Deus queria que eles estivessem. Era a pessoa que as pessoas que eles não queriam que eles se convertessem, que Jesus queria que eles se convertessem. E eles, para saírem de Jerusalém, Deus teve que permitir. Porque a teimosia, ela traz luta, querido. Se você fizer uma pesquisa, toda pessoa teimosa rala. Toda pessoa teimosa demais, ela sofre. É lógico que todo mundo sofre, mas Deus não sofre mais do que os outros. Toda pessoa teimosa demais, ela rala. Mais do que os outros. Porque a teimosia deles era ficar em Jerusalém. Eles não queriam que Samaria fosse salva. Tem gente que é igualzinho os apóstolos. Eu quero assim.
ali eu não quero, isso ali eu não quero, ali eu não vou, ali eu não piso, ali não é o meu lugar, isso aí eu não faço, desse jeito eu não faço. Aí a pessoa insiste, eu amo a Deus, mas eu só vou se for assim, ali eu não é assim, eu não quero assim. Aí Deus, você não quer não? Então tá bom, então eu vou criar uma forma que você vai. Aí Deus criou a forma para ele, na chibata. Apanhar, e o couro comendo, e eles querendo em Jerusalém, que nós vamos pregar, e o couro comendo, aí quando eles viram que ia morrer, vão para Samaria. Lá a gente não morre. Gente teimoso sofre. É brincadeira. É igual Jonas. O Senhor disse, Jonas, vai para Nínive. Eu vou. Só que chega no porto, ele pega o navio errado. Foi para Nínive? Foi. Porque quando o Senhor quer, não adianta teimar com o Senhor, porque ninguém leva vantagem discutindo com Deus. Deus é bom, é amoroso, ama a gente. Só que Deus sabe as peças que Ele criou. Como ninguém. Deus sabe as peças que Ele criou e Ele não negocia. Ele ama, mas não negocia, não adianta. Não, nunca tem que negociar com Deus, não tem negócio. Deus se obedece. E se obedecer, você vai ser bem sucedido. Mas se negociar, me esquece. Jonas negociou, eu vou para outro endereço. Aí o Senhor chega no meio da viagem, ô Jonas, vai mudar de endereço, Jonas, mandei você para Jope, Jonas, mandei para Nínive. Ah, Senhor, mas agora como é que eu vou? Estou no meio do mar, não tem navio, não tem um helicóptero para pousar aqui em cima do navio e me pegar. O Senhor diz, não tem problema, eu tenho um peixe que vai te levar. Pula que eu vou mandar o peixe te levar. Jesus. Jonas pulou e já tinha um peixe ali esperando para fazer a condução. O Uber marítimo, quando Deus trabalha, até peixe vira Uber. Deus pegou o peixe, bora lá, entra aí, Senhor. Bem-vindo. Senhor, estamos fazendo uma viagem agora até Nínive. O Senhor vai comigo até Nínive. Nós vamos aqui, vamos passar pelo fundo do mar, vamos aqui por baixo, vamos gastar mais de um dia de viagem, aproximadamente 3 dias, nós vamos passar por aqui viajando no fundo do mar, até o Senhor chegar ali em Nínive. E legal, foi de graça, nem pagou o Uber. Deus ainda é tão bom que pagou o Uber para Jonas. Teimoso sofre. Isso não acontece só no sentido ministerial, espiritual. Isso é para toda a vida, para qualquer área da nossa vida. Não negocie com Deus. Se é assim que Deus quer, Senhor, é assim que Deus quer e acabou e eu vou fazer. É desse jeito e glória a Deus. Se obedecer ao Senhor, a gente é bem sucedido, querido. Não teme com todo mundo, teme com quem você quiser. Mas não teme com Deus, porque você não ganha. Ah, mas eu vou dar piti, Deus vai me ouvir. Tem aqueles irmãos que dão piti, se o Senhor não me der, eu morro. Aí acho que Deus vai exalar e disse, não morre. O problema é seu, se morrer, minha igreja faz um velório. A gente tinha uma irmã que ela dava piti, rolava no chão, e aí ela rolando no chão, eu dizia para ela, olha, cuidado, Deus quer te dar uma Ferrari, tu quer um jumento. Ela, eu quero um jumento. E até hoje Deus não deu um jumento. 10 anos se passaram e ela não deu um jumento. Então não adianta teimar. Com Deus a gente não teima. Com Deus a gente aceita que é melhor.
Aceita que é melhor. Se a gente aceitar, a gente é bem sucedido. Eu não esqueço no livro do Reagan que eu li e o senhor acordou de madrugada e disse: ora pelo teu filho. O filho dele estava no exército. O senhor disse: olha que ele está passando apuro. Ele disse: mas senhor, ele estava cansado, não vou aguentar. Aí o senhor ora, levanta e ora. Tá bom, senhor. Aí ele levantou, sentou na cama. Quando ele sentou na cama, o Espírito Santo disse: deita e dorme. Como você me obedeceu, eu vou dar o livramento. Diz: ora não. Vai deitar e vai dormir. Como você me obedeceu, eu vou dar o livramento. Dia depois, o filho dele deu testemunho do livramento que Deus deu. Ele obedeceu. Não teime com Deus. Faça do jeito que Ele te mandar. Voltando ao assunto aqui para a gente encerrar. Sobre o propósito. O primeiro propósito de Jesus para a igreja era estabelecer a igreja, fundar a igreja, para que o mundo conhecesse o amor de Deus. O propósito hoje: preparar a igreja, fundar a igreja sim, mas preparar a igreja para ir para o céu. Porque assim como a igreja naquele dia ia começar, a igreja está se findando. A porta da graça se fechará. Tudo tem começo, tem fim. Nada é infinito. Tudo que começa, termina. O camarada, um atleta, ele começa uma corrida, tem ali a partida onde decola no grid e tem a última volta, da bandeirada, e termina a corrida. Tudo na vida tem o início e o fim. A igreja estava começando. Jesus está chamando a sua igreja hoje para anunciar ao mundo que o período da igreja na terra está se findando, que a porta da graça está se fechando. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da volta do Filho do Homem. E uma das coisas que aconteceu com Noé é que pessoas quiseram entrar, mas não podia mais, porque quando Noé fechou a barca, Deus trava por fora. Ele não tinha como abrir. A Bíblia diz da mesma forma: a porta da graça vai se fechar. E não há mais jeito. A porta da graça ainda está aberta, mas a porta da graça, muito em breve, ela se fechará. Portanto, hoje, como igreja, como crente, nós temos dois objetivos principais e não podemos sair dele, nem que chova canivete. Nós temos que manter firmes nele. O primeiro é um versículo que o Senhor disse para Ló: Ló, escapa-te por tua vida. O primeiro objetivo da nossa vida hoje como crente é praticar o versículo de Ló: escapa-te por tua vida. Cuida da tua vida, porque a porta da graça vai se fechar. A porta vai se fechar. Jesus vem buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para esse dia. Não podemos se embaraçar com nada. Nada. Sabe o que é nada? Nem pequeno e nem grande. Nós estamos vivendo uma época que a gente não tem mais o luxo de olhar para nenhum tipo de coisa nessa vida. É fixar os olhos no Senhor. E acabou. Escapa-te por tua vida. O segundo objetivo: avisar o máximo de pessoas que a gente puder
que Jesus salva, que Jesus leva para o céu. Vamos avisar o máximo que a gente pode. Como disse o apóstolo Paulo, em tempo, antes de tempo e fora de tempo, devemos avisá-lo que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Salvador, amém, que é o único que salva, porque quando a porta da graça se fechar, não tem mais jeito. E nós não podemos deixar que algumas palavras se cumpram em nossas vidas. Jesus disse, não foi jogando praga, ele apenas estava dando um ensinamento. Ele disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas isso não pode, essa palavra, nós não podemos deixar que isso aconteça com a gente. Jesus estava dizendo uma coisa que era normal. Ele não estava incentivando as pessoas a serem assim. Pelo contrário, ele estava dizendo que vocês são assim para ver se as pessoas se tocavam e mudavam. Nós temos que se tocar e não podemos ser pior do que os filhos das trevas. Mas lamentavelmente, do jeito que era naquela época, continua. Os filhos das trevas continuam sendo mais prudentes do que nós. Eu não estou lançando medo, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de temor e moderação. Mas, se a gente olhar bem, com um olhar verdadeiro, o anticristo já domina sobre o mundo. Porque o anticristo não é apenas uma pessoa, o anticristo é um sistema que vai implantar um só governo. Mas o anticristo já domina. Ele já está dominando. É só olhar e querer ver. É só olhar e querer enxergar. Ele já está dominando. O mundo está completamente, eu estou falando do mundo das pessoas que não conhecem a Deus e do sistema que está governando o mundo. O mundo está completamente pronto para receber o governo do anticristo. Então o mundo está ganhando de nós, eu não sei de quantas zeros, mas o mundo está ganhando, o mundo está preparado, e a igreja não sei se está preparada para subir não. Mas eu sei que o mundo está preparado para receber o anticristo. As pessoas estão prontas para receber o inimigo. Mas nós devemos se preparar para subir. Porque antes que o governo único assuma, a igreja será tirada da terra. E nós temos que estar prontos. Porque eu vou dizer uma coisa, quem ficar aqui está ferrado. Está mesmo. Está ferrado. Me desculpe a expressão pesada, mas quem ficar aqui está ferrado. Senhor nos proteja. Só para vocês terem uma ideia como anda o mundo. Como o mundo está preparado. Tenham uma ideia como o mundo está preparado. A gente sabe pelos estudos da Bíblia e pelas profecias de Daniel, do profeta Daniel, que haverá um tempo de paz no governo único, no governo do Big Brother. Haverá 3 anos e meio de paz. De muita paz sobre a terra. Como será essa paz? Não vai ter mais preconceito, discriminação. Todo mundo vai ser respeitado. Ninguém vai discriminar mais por nada. Tudo colorido. Não vai ter mais tanta miséria. Não vai ter mais o Covid. Vamos esperar que ele acabe no carnaval. Mas não vai ter mais Covid. Não vai mais ter essas pandemias, não vai mais ter pragas assim. Vai estar maravilhoso. A fome vai diminuir, vai ser um tempo de paz. A pobreza vai praticamente quase que sumir. Vai ser um tempo de paz.
Sabe o que está acontecendo? Mais de 190 países do mundo já se reuniram, inclusive o Brasil, não na pessoa do Bolsonaro, mas na época do Temer. A Organização das Nações Unidas já fez o calendário. É uma agenda chamada Agenda 2030. Que em 2030 as nações do mundo, a nova ordem mundial, ela vai começar, o projeto para em 2030 acabar com a fome, acabar com a miséria, acabar com a pobreza, acabar com todo tipo de preconceito, todo mundo vai estar bem de vida. Mundo colorido. O que é isso? O que disse Daniel? Que haverá um tempo de paz. Eu não sei se eles vão conseguir fazer isso em 2030, porque enquanto a igreja estiver aqui, eles não vão conseguir fazer isso. Mas isso já é o plano para o anticristo trazer paz sobre o mundo. Isso já é o plano perfeito para que o anticristo traga paz mundial. Eles estão preparando o mundo. A Agenda 2030 está pronta. Prontinha. Para em 2030 eles começarem a acabar com toda essa miséria. E a gente vê que tudo isso está acabando. O primeiro projeto do Baden, do velhinho lá, foi misturar todo mundo. As escolas vai ter banheiro, todo banheiro é um só. Menino, menina, todo mundo é menino. Não tem nada, não tem mais nada, separação de nada. É menino misturado com menina, menina misturado com menino, tudo é a mesma coisa. O menino vai escolher o que ele quer ser, se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher, se ele quer ser qualquer coisa. Primeiro projeto do velhinho. O que é isso? É o Big Brother. O Big Brother avisando, estou chegando. E a igreja continua fazendo coisa errada. Continua não se preparando para ir para o céu. Querido, o mundo está pronto, vamos nos preparar, vamos se preparar para subir, porque Jesus está voltando. Não temos tempo de perder tempo com nada, não podemos perder mais tempo com nada. Esse é o momento da gente buscar a Deus o máximo que a gente puder. Como diz a Bíblia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse é o momento. Busque a Deus enquanto se pode achar. Porque quando o Big Brother assumir, esquece. Não há como buscar a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Guarda esta palavra no seu coração. Glória a Deus. Fiquem de pé, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, querido Deus, eu abençoo o teu povo, Senhor. Amém. Libere sobre os teus filhos a bênção do Senhor, a bênção de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus querido, nos dê, meu Deus, uma semana de vitória. Pai, prepare a tua igreja para ir para o céu. Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nos prepare para o arrebatamento. Amém, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente fique perdendo tempo com besteira, com coisas que não levam a nada, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente fique perdendo tempo, Senhor, se embaraçando com as coisas desta vida que não nos traz nenhum resultado, que não nos edifica em nada, que não nos acrescenta nada, que não nos enriquece em nada. Não permita a gente perder tempo com isso. Pai, em nome de Jesus, Deus amado, meu Deus, eu te peço, meu Pai, Senhor, prepare o teu povo para ir para o céu. Ó Deus eterno, em nome do teu Filho querido Jesus, Pai, nos dê o teu Espírito Santo, nos dê a tua graça, a tua glória e nos capacita, meu Senhor, para que a gente possa ser testemunha de Jesus Cristo aqui em Samaria.